Estamos ao vivo. Vem pra cá, galera do Instagram. Desafio número 2, vença a dúvida. É isso mesmo? Vença a dúvida. Hoje o Senhor quer te dar certeza de que Ele está com você. Hoje você vai aprender aqui a vencer a dúvida, queridos, e como a dúvida tem paralisado várias pessoas, como a dúvida tem paralisado pessoas e deixado elas no meio do caminho, amém? Então, deixa eu liberar uma palavra para sua vida, eu quero liberar essa palavra. Você terá certeza da parte do Senhor, você crê? Você crê que a fé que você precisa para não duvidar e viver a promessa que você precisa tá caindo hoje na sua vida? Praticamente caindo, querido. Sabe por quê? Porque isso aconteceu com Gideão. Gideão teve dúvidas e por isso ele pediu sinais a Deus. Bom dia antes do sol, vou esperar vocês entrarem e a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos aprender muito, mas antes vamos compartilhar essa live? Bora que bora! Bora compartilhar essa live, porque vamos acordar as apaixonadas por Jesus. Cadê as apaixonadas, os apaixonados por Jesus? Amém? Bora que bora. Gente, vai lá para Gideão. Na verdade é Juízes 6, a gente continua em Juízes 6. Amém? E hoje vamos falar sobre isso, queridos. Vamos vencer a dúvida. Eu profetizo que a dúvida não vai ficar no seu meio. A dúvida não vai atrapalhar você a subir o nível que você precisa. A subir o nível que você precisa para viver a sua promessa. Queridos, eu profetizo isso. Você crê? Então pega teu chazinho. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando a promessa do dia. Amém? Vamos de resfriado mesmo. Tô aqui, mas a gente tá firme, amém? Vamos lembrar quem nós somos em Deus. É muito importante a gente lembrar quem nós somos em Deus. Você crê? Então vamos lembrar? Para você que tá chegando aí agora no Instagram, não me segue no canal. De repente você tá se perguntando, como assim, Stephanie? Como lembrar quem nós somos? Aqui nós temos uma rotina virtuosa. E essa rotina é uma rotina das apaixonadas por Jesus. Todo início de live a gente lembra, quando a gente pega o nosso chazinho e dá tempo de você acordar, pegar teu chazinho aí, tua água, né, a primeira bebida do dia e começar a declarar quem é você. Queridos, isso é um exercício que cura, tá? É um exercício para o corpo, para a mente, para a alma. Quem é você? Você é imagem e semelhança de Deus. Você é forte, corajosa, você foi chamada para ser uma mulher virtuosa nessa geração. Uma mulher que é apaixonada por Jesus, um homem que é apaixonado por Jesus e que se posiciona assim como Gideão se posicionou. Amém? Então você não é o que o mundo diz. É muito importante lembrar disso todos os dias, porque todos os dias, queridos, nós tentam nos taxar de alguma coisa, você concorda? Todos os dias tentam nos taxar de alguma coisa, tentam nos rotular. E se a gente não saber, você que está aí do outro lado, aí, de trás dessa telinha, se você não saber quem é você, você não vai conseguir viver a promessa. Você vai se perder no meio do caminho. Então é muito importante, queridos, entender quem nós somos, entender que imagem que nós representamos. Nós representamos imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus! Ótimo, pegou teu chazinho, já declaramos a nossa identidade, você é forte, você é corajosa, você é amada do Pai. Lembra disso, que se ninguém disse eu te amo hoje pra você, eu quero dizer que Jesus te ama muito. E Ele quer que você vença a dúvida. O que é a dúvida, Stephanie? A dúvida é aquele sentimento que não deixa você subir de nível. A dúvida é aquele sentimento que deixa você ficar em cima do muro. E já diria, né, aquele ditado que a gente conhece, o muro já é do teu inimigo. O muro já é um lugar de zona de conforto, já é um lugar onde não apresenta riscos. Então, o Senhor quer que você tenha certezas. Ontem nós falamos um pouco sobre decisão.
Só que para tomar decisão, você precisa vencer a dúvida. Não existe tomar decisão sem vencer a dúvida. E o que é a dúvida? Queridos, existe a dúvida que te paralisa, aquela dúvida que fala assim, eu não sei se é bom, eu não sei se é certo, não sei se eu começo. E existe a dúvida, que é aquela que faz você, que é essa que eu quero que você vença. Amém? Essa que é a paralisante. Mas existe a dúvida, que é aquela que te leva a orar, aquela que te leva novamente a perguntar para o Senhor qual que é a vontade dele. E isso nós temos que modelar em Gideão. Gideão, ele teve dúvida com o levante dos seus inimigos, se realmente ele foi chamado para livrar o povo dos midianitas. Mesmo ele sendo o menor da sua casa, mesmo ele sendo a família mais pobre daquele lugar, ele teve dúvidas. E deixa eu explicar uma coisa para você, queridos. Pega teu planner aí, faz parte da nossa rotina, anotar, ter zelo pela palavra. Pega tua canetinha, lembra que a gente anota, porque nós temos zelo pela palavra, porque gostamos de revisitar as anotações, e porque principalmente Deus vai falar com você, já começou, né? Tô com o planner da Rainha Esther, queridos. Pega teu planner, amém? Pega tua folha e anota. Deus usa os improváveis. Olha Gideão para você ver. Gideão tinha tudo para não se achar uma pessoa provável, para não se achar uma pessoa que pudesse ser usada. E de repente você tem uma crença limitante, achando que você não pode, porque você não está 100% capacitado. Deixa eu te explicar uma coisa. Você vai precisar do primeiro segredo que eu quero liberar na tua vida. Você vai precisar de fé em si mesmo. Anote aí. Fé em si mesmo. Depois que o anjo apareceu para Gideão, ele recobrou o ânimo, porque ele estava desanimado, como a gente falou no outro vídeo. Ele estava sem esperança, mas ele estava lutando contra a situação. Ele estava ali no lagar. E às vezes é você. Tem gente que já desistiu, que nem tá mais no lagar, né? Não tá nem ali tentando. E tem gente que não, que apesar das circunstâncias está ali como Gideão no lagar. E depois dele ter encontrado o anjo, olha que interessante, olha o que eu vejo aqui que a gente precisa desenvolver. A gente precisa desenvolver a nossa fé em si mesmo. Quando a gente desenvolve a fé em si mesmo, decidir se torna uma coisa mais fácil. Decidir se torna uma coisa mais fácil. E deixa eu te falar, todo líder tem um poder de decisão rápido. Anote aí. Stephanie, o meu sonho é liderar mulheres, o meu sonho é liderar mesmo na minha empresa, na minha casa, no meu comércio. Então anote, o líder, ele toma decisões rápidas. Amém? Então, o que você vai precisar? Se você é uma pessoa indecisa, você não toma decisão rápida. A indecisão te paralisa. A indecisão vai fazer você ficar no meio do caminho. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você se decida. Deus quer que você confie nele, saiba a sua identidade e hoje tome partida para uma decisão. Hoje tome partida para, como que eu vou dizer? Você tome partida hoje para uma atitude. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Sabe aquela atitude que você tem protelado? Stephanie, eu tenho protelado muitas coisas na minha vida. Eu tenho protelado começar algo, tenho protelado me posicionar, eu tenho adiado muitas coisas na minha vida. Pois é, o Senhor quer que você pare de adiar isso. O Senhor quer hoje que você renove a sua mente e quer que você entre para a batalha. Gideão, gente, eu quero que você entre lá em Juízes 6. Ele estava num cenário que ele duvidou. Só que ele duvidou e não desistiu, porque é natural a dúvida. No meio do processo, no meio do caminho, entre você e a promessa vai existir muitas dúvidas. No meio do caminho entre você e o cumprimento da promessa, só o que vai existir é dúvida. Mas uma coisa que a dúvida não pode fazer é te parar. Então, anote aí. Eu não posso permitir a dúvida me parar. A dúvida, ela tem que me aproximar mais de Deus. E foi o que aconteceu na história de Gideão. A dúvida de Gideão aproximou ele mais de Deus quando ele orou e pediu mais um sinal a Deus.
E olha o que ele fez. Ele pediu um sinal a Deus e ele pediu assim, ó, se o Senhor mesmo é quem falava comigo, se o Senhor mesmo é aquele que fala comigo, que disse que eu vou livrar, né, o meu povo das mãos dos midianitas, ou seja, você dizendo para Deus, se o Senhor tem uma promessa na minha vida, se o Senhor realmente tem algo valioso na minha vida, que eu sei que tem um chamado para minha família, então hoje eu quero um sinal. Olha a ousadia de Gideão. Queridos, Gideão já estava pedindo o segundo sinal aqui. E não é fácil, você tem que ter fé, não é? Pois é, só que a dúvida de Gideão, o que me chama a atenção, fez aproximar ele daquilo que ele queria. Daquilo que ele queria ver acontecer, que era ser livre dos seus inimigos. Amém? E às vezes você está ao contrário, como já aconteceu comigo. Às vezes a dúvida, ao invés de te aproximar da sua espiritualidade, de Deus, fazer você orar mais, fazer você perguntar mais a Deus, ou até ser ousado como Gideão e pedir um sinal, aí você se afasta e paralisa. E é isso que eu quero impedir. O poder dessa live hoje é para que você vença a dúvida de quem é você, da sua identidade, vença a dúvida que realmente você foi chamado para uma grande obra, vença a dúvida que você é capaz sim de vencer esse medo, amém? É capaz sim de passar essa fase, porque a vida ela é muito parecida como um videogame, queridos, ela tem fases, não amém? E você precisa passar essa fase, você crê nisso? Você crê que você precisa passar nessa fase? Gideão aqui agora estava numa fase, e a fase dele era enfrentamento, era vencer a dúvida. Ontem nós falamos sobre coragem, hoje está muito sobre vencer a dúvida. E quantas dúvidas nos rodeiam? Quantas dúvidas nós ficamos aqui paralisados, porque às vezes apresentamos um projeto a Deus ou para uma pessoa que a gente acha que quer o bem, amém? E na verdade as pessoas começam a não acreditar. Aí vai entrar a sua fé em si mesmo. Anote no seu planner. Você acordou nessa madrugada para receber uma porção de fé em si mesmo. Querido, se você não começar a acreditar em você, se você não começar a acreditar naquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração, que foi algo único, especial, somente para você, creia, porque o Senhor, Ele é assim, Ele tem coisas únicas para cada uma das pessoas que predispõem servir Ele. Você crê nisso? Então, se você não fizer como Gideão, queridos, ter fé em si mesmo, você não vai conseguir viver a promessa. Mas hoje você vai ter essa porção. Então, anote aí, eu preciso ter fé em mim mesmo. Digita nos comentários se você está crendo, queridos. Tô vendo o pessoal chegar. Marcos, bom dia antes do sol. Mate, bom dia. Tassi, bom dia também. Queridos, digita nos comentários. Eu terei mais fé em mim mesmo. Eu terei mais fé na promessa que o Senhor me fez. Como isso, Stephanie? Modelando aqui Gideão. Vem pra cá, vem comigo. Bora modelar Gideão aqui. Olha o que Gideão tá dizendo. Ó, versículo 32. E todos os medianitas, 33, e todos os medianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abisitras se ajuntaram após ele. Queridos, olha isso, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Quantos creem que você levantou de madrugada hoje para ser revestida de poder, de fé em si mesmo, através do Espírito do Senhor? Eu não sei vocês, queridos, mas eu estou com expectativa. Hoje é quarta-feira. Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é dia de se alegrar nas promessas. Hoje é o dia de se renovar a sua mente. Hoje é o dia de você receber uma porção nova de fé em si mesmo. Eu não sei se você está com essa expectativa, mas eu quero que você agora aumente a sua expectativa a respeito da sua fé. Como que está a sua fé em si mesmo? A respeito de vencer a sua dúvida de que o Senhor levantou hoje. Aliás, você, né? Porque o Senhor não dorme. Você levantou hoje para ouvir uma palavra que vai te levantar. Queridos, eu creio nisso.
eu creio. A gente só vence a dúvida quando começa a acreditar mais em nós mesmos, através da fé em si mesmo, que vem a autoconfiança, amém? E mais na promessa de Deus. Ah, Stephanie, mas entre fé em si mesmo e promessa de Deus, existe a dúvida. É isso. O Gideão pediu um sinal. A dúvida dele não afastou ele de Deus. Pelo contrário, Gideão pediu um sinal a Deus. E olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Ele vai pedir um sinal a Deus e diz assim, ó. E disse Gideão a Deus, versículo 36, se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu. Olha a ousadia desse homem. Ele já tinha sido chamado, o anjo já tinha aparecido para ele, mas ele ainda estava temeroso, porque os seus inimigos continuavam avançando. Aprenda uma coisa, seus inimigos espirituais, seus inimigos, as situações difíceis, os problemas vão continuar avançando. Não fica pensando que é porque você recebeu uma promessa que agora as coisas vão ficar tudo a mil maravilhas. Não fica pensando que a sua promessa é 3 minutos igual miojo, porque nós vivemos numa geração, queridos, ansiosa. Vivemos numa geração que a gente quer viver as coisas muito rápidas, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não quer pagar o preço de oração, a gente não quer pagar o preço de muitas das vezes pedir o sinal e esperar esse sinal acontecer. Então, você precisa renovar sua mente hoje. As coisas de Deus não é mágica. Ele é o Deus de já, mas a sua promessa precisa de preparação. E aqui, Gideão entende essa preparação, continua temendo e pede um sinal. Não é natural você pedir um sinal. É natural você fazer da dúvida algo que vai fazer você ter um pontapé para a sua fé aumentar. Então seja sábio nessa madrugada. Nessa madrugada o Senhor está derramando ouro aqui na sua vida. Se você tem dúvida do seu propósito, do seu chamado, e se você está paralisado, use a sua dúvida a seu favor. Comece a orar mais pela vontade do Senhor. Não simplesmente fica com dúvida e para no meio do caminho. Faça como Gideão. Peça um sinal a Deus. Fala, Senhor, eu preciso de um sinal. Quero um sinal para me saber se eu posso avançar. E olha que interessante. Depois que o anjo Gideão pediu um sinal e esse sinal aconteceu exatamente como ele pediu, e isso estava confirmando que o Senhor tinha escolhido ele para uma grande obra. Que o Senhor tinha escolhido ele sim para libertar o povo dele daquela vergonha, daquele roubo, né, que eles viviam com os medianitas. Daquela humilhação. E de repente você está vivendo essa situação. E você não está enxergando que você está sendo chamado. Você não está enxergando, você está na dúvida. Você está, não, quem sou eu? Menor da minha casa, a mais pobre. Ou a mais ocupada, a que não tem, sabe? Você está olhando para suas limitações. Por isso que a fé em si mesmo vai fazer diferença. Não olhe para as suas limitações. Anote no seu planner. Não é a minha capacidade, é a minha disposição. Amém? Anote aí. Não é a minha capacidade no reino, tá? É a minha disposição. Queridos, isso é no reino de Deus. A gente não está falando aqui de desenvolvimento pessoal, de alta performance, de treinamentos. A gente está falando no reino de Deus. E aqui, Gideão era uma pessoa disposta. Gideão era disposto, porém ele não queria enfrentar uma guerra sozinho, muito sábio. Ele não queria enfrentar um problema sem saber que o Senhor estava realmente capacitando ele. E isso eu e você precisamos. Nós precisamos entrar nas nossas guerras, nas nossas batalhas, acompanhado por Deus. Porque sozinho é certo que a gente vai perder. Amém? Mas quantos creem que nessa madrugada o Senhor está entrando nas suas guerras? Quantos creem que nessa madrugada o Senhor já entrou, já pelejou por você? E hoje é o dia que o Senhor fez. Você vai começar se alegrando, você vai começar se declarando a sua fé em si mesmo, a sua identidade. E vai começar declarando o fim de toda dúvida. Você foi chamado, você já venceu esse medo, nem que você tenha que pedir um sinal e Deus vai responder, tá? Gideão pediu esse sinal. E olha que interessante, ele diz assim, ó. E assim sucedeu porque
o outro dia se levantou de madrugada. Olha o que Gideão fez. Fez como a gente, tá aqui, ó, acordado de madrugada. E ele diz, eis que porei, essa aqui já foi. E assim sucedeu porque o outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo. E do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te só que esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja o orvalho. Queridos, ele tinha acabado de pedir um sinal, mas a dúvida dele era tão grande, para você ver o tamanho que eram os inimigos. E aí ele pede outro sinal. Ele até fica com medo de aborrecer a Deus aqui. Sabe aquelas pessoas que falam, não, será que sou eu mesmo? Não, mas você tem certeza? Você tem certeza que sou eu mesmo? Não, deixa eu ter certeza, sabe? Aquele tipo de pessoa assim. Você é daquele tipo de pessoa? Desse jeito? Eu vou falar a verdade pra vocês, queridos. Eu já tinha acreditado no segundo sinal. Talvez no primeiro, né? No primeiro a gente fica meio na dúvida mesmo. Mas no segundo sinal eu já tinha acreditado. E aí, Gideão é top, né? Gideão pede o terceiro sinal. E Deus é maravilhoso. E é por isso que eu digo que Deus nos ama. Que Deus te ama e Ele quer te dar essa certeza. Ele quer colocar essa certeza no seu coração. Ele quer colocar essa confiança. Então aprenda isso. Coloca no seu planner aí, ó. A certeza do que se espera, que é a fé do seu propósito, não é necessário, queridos. Você pedir um sinal quando o Senhor já coloca essa fé no seu coração. Se você está nesse devocional e você já tem essa certeza, você já tem essa chama que queima no seu coração, não é necessário você pedir 1, 2, 3 sinais. Mas se você tiver dúvida como o Gideão, com certeza, queridos, e na fase da sua vida você vai ter. Em alguma fase da sua vida vamos ter muitas dúvidas. Faça como ele. Peça o sinal. Mas depois do sinal, não esqueça de fazer o que ele fez. Porque depois do sinal, ele agiu. Ele não simplesmente ficou sabendo, realmente é verdade, eu fui chamado para uma grande obra. E aí foi dormir, e aí foi fazer outras coisas, foi se distrair. Não, ele agiu, queridos, isso é muito importante. Tenha certeza que se o Senhor te mostrar algo, é porque Ele quer te dar. Tenha certeza que se Ele está te levando para uma cidade, para um lugar, se Ele está te levando para um caminho, é porque Ele quer que você tome posse. Mas é necessário fé em si mesmo. É necessário poder da decisão. São 3 segredos. E é necessário vencer a dúvida. Como que eu venço a dúvida, Stephanie? Novamente, na oração. Amém? Pedindo sinal, com certeza, o Senhor nos dá e Ele é maravilhoso. E aqui no 40 vai declarar, e Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Olha para você ver o interesse de Deus. O Senhor tinha tanto interesse em livrar o seu povo, que Ele respondeu a Gideão 3 vezes. Então, queridos, a mesma coisa, Ele não mudou, Ele ainda tem interesse em que você viva o seu propósito. Ele ainda tem interesse que você viva a sua promessa. Tá fazendo sentido até aqui? Vocês estão anotando? Digita nos comentários aí, ó. Eu vencerei a dúvida. Digita aí pra mim. Enquanto eu tomo meu chá. Vou esperar vocês digitarem quem tá aí. Eu vou vencer a dúvida. Vou compartilhar. Gente, seja um evangelista do reino. Compartilhe essa mensagem. De repente tem alguém nessa madrugada precisando dessa palavra. E você vai ser um evangelista do reino, queridos. Compartilha. Tem muita gente com dúvida. Muita gente sem saber sua identidade. Muita gente parando no meio do caminho. Amém? Então digita aí, ó. Eu vou vencer a dúvida. Amém? Stephanie, amém. Glória a Deus. Então, queridos, para finalizar, olha o que Deus fez. Deus deu a direção para Gideão. Tudo que a gente precisa nessa madrugada é de uma direção. Tudo que a gente precisa nessa madrugada é de ter a certeza que o Senhor está do nosso lado, naquele projeto, naquele propósito, queridos. E se você convidá-lo, Ele vai estar do seu lado. Você crê? Você crê nisso? Stephanie, eu creio. Eu creio. E olha o que Gideão fez. Eu até anotei aqui. Ele diz assim, ó.
Hoje, o melhor sinal é a confirmação que o Espírito Santo nos dá pela palavra. Ou seja, você está com dúvida, está temerosa, busca de Deus. Busca na palavra a resposta que você precisa. Stephanie, eu estou temerosa na minha vida financeira, sentimental, profissional. Busca na palavra que o Senhor vai te dar essa resposta. Ele não deixa os seus sem resposta, queridos. Creia nisso, tá? Busca, porque depois que você buscar, olha o que ele nos dá. O Espírito Santo nos dá, pela palavra, diretamente ao nosso coração a resposta. Então, se você for insistente, se você acreditar em si, acreditar na promessa que foi liberada para você, você vai insistir em oração, você vai insistir pela palavra e o Senhor vai te responder. E você vai fazer, queridos, e você vai agir. Porque depois da confirmação, depois que você desenvolveu uma fé em si mesmo, através da sua identidade, através de acreditar na promessa, através de desligar a sua capacidade, porque não é a nossa capacidade, não é a sua capacidade nesse momento aqui no reino de Deus, é a sua disposição, a disposição que eu tenho de orar, a disposição que eu tenho de buscar a Deus, a disposição que eu tenho de não desistir, a disposição que eu tenho de influenciar pessoas a orar também, a fazer a mesma coisa, a buscar de Deus, é a resposta como o Gideão fez. Queridos, quantos aqui nessa live já não receberam uma grande promessa? Quantos já não receberam aí um grande sonho? Já não ficaram simplesmente a ver navios, não é? Ficaram simplesmente, depois eu vou, depois eu faço. Não teve uma iniciativa, mas hoje o Senhor quer que você tenha uma iniciativa. Ele quer que você volte naquele seu sonho que você esqueceu e você comece a trabalhar em cima dele. Você crê? Stephanie, eu creio. Então, queridos, se você crê, desenvolva uma fé em si mesmo. Anote, eu creio que você anotou. Desenvolva uma fé em si mesmo. Desenvolva, sabendo da sua identidade. Desenvolva uma fé em si mesmo. O Senhor me chamou. Ele me chamou pelo quê? Pela graça. Não foi por mérito. Foi pela graça. E se é pela graça, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E pronto, acabou, queridos. E pronto, acabou. Vai pra cima do teu sonho, vai pra cima do teu posicionamento, vai pra cima daquilo que você acredita em fazer e para de procrastinar e para de adiar aquilo que o Senhor tem falado no seu coração. Amém? Uma vez que você entendeu isso, digita aí nos comentários, você que está no canal aqui também, digita você que está no canal, eu sou o Gideão da minha geração. Queridos, porque Gideão ele não foi só corajoso, Gideão ele foi ousado. Gideão ele provou a Deus 3 vezes, ele pediu sinal a Deus 3 vezes. Porque é até compreensível, porque os inimigos de Gideão não eram pequenos, eram muito grandes. Mas olha para você ver que quanto mais difícil o cenário, e é isso que eu quero que você anote, quanto mais difícil o meu cenário for, quanto mais longe da promessa eu estou na condição humana, mais eu sei que foi Deus que chamou. Mais eu sei que foi Deus que prometeu. Porque, queridos, quando as coisas são fáceis demais, a gente não precisa da ação divina. Quando as coisas são fáceis demais, você pode ir com o seu intelecto, com a tua sabedoria, com a força do teu braço, mas quanto mais distante da promessa, quanto mais você está distante da promessa, mais eu sei que essa promessa foi Deus que liberou na sua vida. Entenda, todas as mulheres que o Senhor prometeu dar, grandes filhos e uma geração, era estéril. Ana era estéril, Raquel era estéril. Então percebe que várias mulheres da Bíblia que o Senhor tinha promessa na vida dos seus maridos, de Abraão, de Isaac, de Jacó, passaram por situações difíceis. E ainda assim, elas distantes da bênção, o Senhor foi lá e pôs a sua poderosa mão. Sabe por que ele fez isso? Porque só Ele pode, querido. Só o Senhor pode fazer o impossível e o improvável. Então eu quero muito, muito que você hoje comece a desenvolver a fé em si mesmo. Porque quando você começa a ler essa palavra poderosa, essa palavra que nos liberta, essa palavra que de verdade nos mantém de pé, você começa a entender que tudo foi feito por meio da palavra. O mundo foi feito por meio da palavra. E aí entra a questão de você ter fé em si mesmo, evitar palavras negativas.
Evitar palavras destrutivas, pior do que negativa. Evite palavras destrutivas, queridos. Por isso que você tem que acordar o dia dizendo, hoje foi o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nele. Você tem que acordar dizendo, não deu certo, mas vai dar no outro dia. Ou eu estou caminhando para a minha vitória, porque palavras são semente. E muitas pessoas não estão entendendo isso. Muitas pessoas estão comendo do fruto da sua boca, sem entender que elas plantaram essas palavras negativas, elas plantaram essas palavras difíceis. E esse momento difícil que ela está vivendo. Você crê nisso? Então comece a olhar para a palavra como uma verdade. Gideão pediu 3 sinais a Deus para ele começar a ir contra aquele povo que saqueava, que roubava a cidade dele. Mas quando ele se preparou, queridos, quando o Senhor respondeu os 3 sinais, ele foi. Ele foi, diz a Bíblia, que com 300 homens ele vence quase um exército inteiro, uma nação inteira dos midianitas. Então, ou seja, não é a quantidade, não é a minha capacidade, mas é a minha disposição, é a minha fé. A fé que eu desenvolvo primeiro em mim mesmo, porque fui chamada, porque o Senhor me escolheu para uma grande obra, em você mesmo, né, que é a fé em si mesmo, é o vencer da dúvida, que é quando você se aproxima de Deus, quando você ora, pede um sinal a Deus, e claro, queridos, quando você age, quando você vai para a ação. Não existe nada, não existe experiência com Deus sem ir para a ação. E acredite, eu quero finalizar essa live dizendo algo que é extraordinário. Tudo que nós precisamos é uma experiência com Deus. Eu costumo dizer isso. Tudo que você precisa nessa madrugada é viver uma nova experiência com Deus. Quando temos experiência com Deus, nós não desistimos fácil. Quando temos uma experiência com Deus, nós vamos e passamos por lutas, mas vamos além. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? Então coloca aí, ó, eu viverei uma nova experiência com o Pai. Eu viverei uma experiência de não desistir, uma experiência de ter mais fé em mim mesmo, de vencer a dúvida através da oração, através do sinal que eu vou pedir a Deus. Mas depois que eu vencer a dúvida, eu vou agir. Coloca nos comentários você que está aqui no canal. Eu vou agir. Gente, deixa eu lembrar vocês, você principalmente que está no canal, vocês que estão aqui, se inscrevam no nosso canal. Link na bio aqui, a promessa do dia para quem está no Instagram. O primeiro link, se inscreva, porque a gente tem vários vídeos para o teu coração. Vídeos que vai falar com a tua espiritualidade, que vai despertar você para ir para um novo nível. Eu vi que tá chegando mais pessoas aí. Maria Geni, bom dia antes do sol. Amém? Vão digitando aí aqui no canal, vão digitando aqui no Instagram, enquanto eu vou bebendo meu chá, porque eu falei bastante. Então vai aí bebendo seu chá também, corajosa. Creio de verdade nisso? Stephanie, estou crendo. Eu estou crendo. Então, queridos, é isso, viu? Vença a dúvida através da oração. Eu tô vendo aqui que tá caindo, já vai cair por causa da bateria, mas vença a dúvida através da oração. É isso que eu quero que vocês tenham base, tenham ciência. Bom dia, Maria Geni. Deus abençoe sua vida. Vença a dúvida. Você que tem dúvida, você que tem dúvidas da sua capacidade, que você foi chamada para ser uma mulher virtuosa nesse tempo, deixa eu te falar como eu posso servir você para você subir de nível. Nós temos um curso chamado Curso Vença o Medo de Ser Virtuosa. Esse curso, queridos, ele está com as vagas abertas e eu preciso muito mesmo que você queira e deseje subir de nível, porque Gideão só fez a obra que ele fez porque ele quis subir de nível. Ele ficou na dúvida, mas a dúvida não paralisou ele. De repente você paralisou na dúvida. Você que está aí, você paralisou teu propósito na dúvida. E o que o Senhor faz quando nós estamos na dúvida? O Senhor nos ama tanto que Ele nos apresenta pessoas para que a gente possa sair desse looping, né, desse ritmo hipnótico de apenas ficar paralisada, de apenas ficar na dúvida, de não orar mais,
de não ter mais intimidade com Ele. Então, se você caiu nessa live aqui, queridos, você não caiu nesse desafio de Gideão à toa. Se você tá nesse desafio, é porque o Senhor quer que você suba de nível. E eu tenho isso para te servir no nosso curso Mulheres Virtuosas. Então, você quer subir esse patamar? Você quer realmente ter aí uma pílula a cada dia para você ter essa disciplina de oração, ter essa disciplina de comunhão com Deus, que começa através, queridos, de um método. Porque às vezes a gente procura uma fórmula mágica e não tem. Tem que ter um método. E é por isso que na prática, no meu sofrimento, na minha caminhada de ser constante na minha vida espiritual, eu desenvolvi esse método chamado Mulher Virtuosa. Esse método, ele tá com poucas vagas abertas, tá aqui no link da bio. Se eu fosse você, é muito inteligente que você corra, adquira a sua mesa, a gente fala a sua cadeira, né? A sua vaga, porque ele vai sair do ar. Eu vou tirar esse curso do ar, acredito que no final dessa série, amém? Essa semana toda eu vou estar falando. Mas por que ele vai sair do ar? Porque vai ter mudança de preço, vai ter mudança de valor, vai ter mudança de muita coisa. Porque nós estamos, queridos, querendo que você avance. Não adianta você ficar só no gratuito, você não vai avançar. Não adianta você ficar comendo só aquilo que você sabe, de live em live e você fica passando. Não, essa madrugada você levantou, você acordou, você foi acordada por Deus para ser uma mulher virtuosa. E uma mulher virtuosa, ela toma decisão. Uma mulher virtuosa não fica em cima do muro, ela toma a decisão de investir na sua espiritualidade. Quando eu falo investir, não é só dinheiro não, gente. Eu falo investir tempo, que é um dos melhores ativos que você tem. O maior ativo que você tem hoje se chama tempo. Então, esse tempo que você está aqui comigo, esse tempo que você tirou para você ouvir a palavra de Deus, para você entender que você tem que desenvolver a fé em si mesmo, você não vai desenvolver a sua fé em si mesmo aqui nessa live. Porque essa live é só uma introdução do que eu tenho para te ensinar. Você vai desenvolver a sua fé em si mesmo lá no nosso curso Mulheres Virtuosas. O link está na bio. Adquira, tem um preço maravilhoso para você por enquanto, porque ele vai subir de valor. Mas você precisa hoje olhar para você e dizer, não, eu invisto em tanta coisa, agora chegou a hora de eu investir na minha espiritualidade. Agora chegou a hora de investir na disciplina de ser uma mulher virtuosa, de ser uma mulher que sobe de nível, que decide e que não mais é vencida pela dúvida. Amém? Então, você que está nessa live, você quer subir de nível, você gosta do meu conteúdo, você já me segue, você já admira a minha constância em Deus, queridos, o segredo é esse, é o método que eu desenvolvi. Então, quer saber como? Quer saber essa energia da onde vem? Digita que eu quero no direct, tá? Me chama no direct, digita lá nos meus stories. Eu vou colocar também o link nos stories e vem subir de nível. Saia do raso. É o que eu tenho para dizer hoje para você. O Senhor tem coisas melhores e você é a média das pessoas que você anda. Você é a média das pessoas que você convive, você é a média das mentorias que você faz, dos livros que você lê, da comida que você come. Então, tenha sabedoria. Se envolva com pessoas que já estão fazendo. Não adianta você se envolver com pessoas que estão abaixo do seu nível, que não estão malhando, a mente, o cérebro, que não estão se desafiando. Não adianta, queridos. Eu, por exemplo, eu procuro pessoas que estão num desafio maior que o meu. Se eu entro 4h29 na madrugada, eu quero alguém que esteja nesse mesmo nível de alta performance, que esteja no mesmo nível de espiritualidade. Amém? Então aprenda a andar com pessoas que estão no nível que você quer chegar. Para isso serve a alta performance, para isso serve a espiritualidade. Amém? Já eu vou para academia, a gente vai malhar, a gente vai... Lembra que cuidar do corpo, cuidar da mente é primordial. Uma coisa está conectada com a outra. Vou deixar o link nos meus stories para você subir de nível, porque é nobre. É nobre que você invista não só em você, no seu casamento, como no seu relacionamento. Esse curso Mulher Virtuosa, ele não vem só para a sua espiritualidade. Ele vem para você saber como se comportar com o seu relacionamento, com o seu casamento, como ser uma mulher sábia, como orar pelo seu marido, como ser uma mulher sábia com seus filhos. Amém? Então eu desenvolvi isso com muito carinho, com muita qualidade, sabendo que vai mudar aí a sua vida, cada pílula, cada aula. Amém? Suba de nível, decida. Amanhã, 4h29, eu tô aqui ao vivo de novo. E você, se aguentar a minha energia aí, esteja comigo. Amém? Se não,
por enquanto vai ficar gravada, já já a gente vai tirar do ar, mas decida subir de nível, tá? Eu sou Stephanie Martins, eu vou ficando por aqui. Beijo, você do canal também. E ó, suba de nível, entra no link da minha bio, visita lá, curso Mulheres Virtuosas e já adquire a sua vaga. Tá acabando, amém? Beijo, beijo. É nobre que você queira subir de nível, saia do raso. Lembra disso, fé em si mesmo é um método que você desenvolve aqui comigo, tá? No curso Mulheres Virtuosas. Beijo, saia da dúvida. Tchau!